Hoje eu vou compartilhar com vocês a parte 3 do princípio de síndrome do pânico que eu tive. Se vocês não viram os episódios 10 e 11, eu vou deixar o link no final do vídeo. A todos vocês, sintam-se em casa, podem entrar, sejam muito bem-vindos. Dando seguimento ao tratamento, a psicóloga perguntou o que eu gostaria de ter tido quando criança que eu não tive. E aí eu comentei com ela que eu tinha muita vontade de ter um urso de pelúcia. Com isso, ela sugeriu que eu fosse comprar um. Pela teoria dela, nesse momento eu precisava de alguma forma satisfazer a criança que estava sofrendo dentro de mim. E aí eu fui na loja comprar, uma loja grande, tinha assim, uma variedade enorme de ursos, de todos os tamanhos, de todos os tipos. Aí eu olhando, eu vi um ursinho que estava meio afastado assim, meio largadinho num canto. E aí eu fui lá, peguei, comecei a dar uma olhada e aí eu vi que atrás da orelha dele estava rasgada. Aí fiquei olhando, mas decidi não levar nenhum. Aí saí da loja, só que enquanto eu tava andando no shopping, o ursinho que tava meio de lado saía da minha cabeça. E aí eu voltei na loja e comprei. Quando eu cheguei em casa, eu peguei o urso, eu comecei a conversar com ele como se eu estivesse conversando comigo quando eu tinha 6 anos. Pode parecer assim meio maluco, mas foi uma coisa que fez um efeito. Assim, eu comecei a sentir a morte da minha mãe, a sentir a dor pela perda da minha mãe, mas a sensação que eu tinha é que eu estava tendo aquele sentimento, eu estava chorando como se fosse quando eu tinha 6 anos e não na minha consciência de adulta. Foi uma coisa que fez um efeito muito bom, a sensação que eu estava tirando mais um peso de cima de mim, cada obstáculo que eu passava, eu me sentia mais leve. Nesse meio tempo, meu tio continuava internado, eu não tinha ido visitá-lo e eu evitava ao máximo falar nele, porque sempre que eu falava nele eu me sentia mal, assim, minha falta de ar aumentava. Só que aí a psicóloga comentou comigo para eu tomar cuidado para esse caso do meu tio não se tornar um caso mal resolvido, e aí eu decidi que eu ia visitá-lo. Assim, só de pensar na possibilidade de eu entrar no hospital, isso já me dava uma aflição. Mas aí eu combinei com uma amiga minha e nós fomos. Eu tava mais apreensiva ainda porque meu tio tava com imunidade baixa e por conta disso, ele só poderia receber visita se a visita estivesse usando máscara. E aí eu fiquei meio assim, falei, meu Deus, como é que eu vou sentindo falta de ar e ainda com a máscara? Mas enfim, eu tinha que ir de qualquer jeito, eu precisava falar com ele, eu precisava visitá-lo. Eu fiquei pouco tempo porque estava bem desconfortável, mas o que eu precisava fazer eu fiz. Eu visitei, eu falei o que eu precisava falar com ele. Ele estava com a esposa dele. Eu, só abrindo um parêntese assim, eu não chamo ela de tia. Acho que somente meu irmão que chama ela de tia. Não sei exatamente por que a gente não chama, mas ela sempre foi assim muito mais do que tia. Ela sempre foi um anjo que Deus colocou na nossa vida. Eu saí de lá triste mais uma vez pelo estado que ele estava, mas saí aliviada porque foi mais um obstáculo que eu estava vencendo. Eu estava melhorando mais e mais. Eu continuava sentindo falta de ar constante, mas não era mais tão intensa. E a sensação que eu tinha é que assim, cada obstáculo que eu ia vencendo, Deus colocava mais outra situação que eu precisava superar. E uma delas, conforme eu tinha comentado no episódio 10, eu tinha parado de orar, de ler a Bíblia e de ir para a igreja. E aí eu estava na casa de uma amiga, essa amiga que sempre estava comigo nesse período de crise, ela me chamou para ir para a igreja dela. E a igreja dela era bem distante de onde eu morava. E aí eu falei para ela que eu não ia. E ela insistiu. Eu falei, não vou, não tenho condições de ir. Eu estava dirigindo, era distante, eu ia ter que voltar para casa sozinha, dirigindo. Eu tava com muito medo, assim, de ir. E aí eu fui. Chegando lá, durante a pregação, o pastor foi pregando, mas assim, tudo que ele falava, nada eu sentia que era exatamente pra mim. Só que aí no finalzinho da pregação, ele falou: o problema que você tem pode durar 1 ano, pode durar meses, mas a solução tá na oração. Eu sabia que o que ele estava falando ali, ele estava falando no sentido de orar pelo problema. Ele estava falando de forma genérica para todo mundo. Mas eu sabia que o que Deus estava falando para mim naquele momento, a solução para o meu problema, estava em orar pelo problema dos outros. Por quê? Porque isso era uma prática que eu fazia, que eu sempre fazia. E desde que começou a crise, eu parei de fazer. Eu voltei a orar, orei com gosto, e esse era mais um obstáculo que eu estava vencendo. A partir daí, a melhora foi significativa.
eu voltei a andar de ônibus, eu voltei a andar de elevador, só que infelizmente meu tio veio a óbito. De todos os obstáculos que eu estava vencendo, esse era o pior de todos, porque eu tinha que ir para o velório do meu tio e para o sepultamento dele. E aí minha irmã sugeriu que a gente fosse de ônibus ao invés de carro. De Salvador para Irecê são 485 quilômetros, é muito chão. A primeira parada entre Salvador e Irecê é Feira de Santana. Desde o início eu estava tensa, porque eu ia de ônibus, uma distância tão longa, era em torno de 7 horas mais ou menos. Desde o momento que eu entrei no ônibus, a falta de ar intensificou. O trajeto todo de Salvador até Feira de Santana, que era a primeira parada, é em torno de 1 hora mais ou menos, 1 hora e pouquinho. Eu fui muito mal. Botei fone de ouvido com música agitada, mas assim não dava jeito, não aliviava. Ficou tão complicado pra mim que pela primeira vez eu cogitei a possibilidade de desistir. E aí eu fui meio falando que quando eu chegasse em Feira de Santana eu ia descer e pegar um ônibus de volta pra Salvador. Quando chegou em Feira, eu sabia que eu não poderia desistir, que assim, se eu desistisse ia ser terrível pra mim. A única coisa que eu fiz foi clamar ao Senhor. E eu falei: Senhor, me ajuda. Eu vou pra Irecê, mesmo no estado que eu tô. E aí, tipo assim, o ônibus andou mais um tempo, acho que uma meia hora mais ou menos, e eu adormeci. Quando eu acordei, já tava bem perto de Irecê. E aí eu já não tava sentindo a falta de ar tão intensa, já tava bem mais controlada. Fui pro velório do meu tio, fui pro sepultamento. A sensação que, assim, eu não tava sepultando meu tio somente, eu tava sepultando minha mãe também. Aí depois disso, a gente voltou pra Salvador, voltei de ônibus, já voltei, assim, muito, mas muito melhor, assim, já não sentia falta de ar constante, eu tava bem suave. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo 2 coisas. Primeiro, que Jesus é o nosso socorro sempre. Eu só consegui chegar em Irecê porque o Senhor teve misericórdia de mim, porque Ele me socorreu. Vocês não imaginam o quanto é difícil você tá 1 hora sentindo falta de ar intenso, saber que ainda faltava mais 6 horas pela frente, você tá trancada em um ônibus no meio do nada e sem saber o que poderia acontecer. A segunda coisa que eu aprendo, que a solução para sair da crise do pânico tá em tirar o foco de si mesmo. O que eu entendi, de acordo com a minha experiência, que meu cérebro era como se ele tivesse meio engasgado numa coisa só, então ele só ficava naquilo, que era a doença do meu tio. Com isso, o meu corpo passou a não funcionar corretamente, porque o meu cérebro não estava funcionando corretamente. Mas quando eu foquei em outras coisas, que no meu caso foi de orar pelos problemas de outras pessoas, eu forcei ele a mudar o foco, a trabalhar corretamente. E aí ele normalizou e meu corpo começou a voltar ao normal. Sair da crise é importante, mas tratar a causa é fundamental. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero sinceramente que tenha sido um conteúdo proveitoso, que possa ajudar pessoas que estejam passando por isso. E aí, aquela velha história, se inscreva no canal, compartilhe, se gostou, dê um like. Um cheiro para todos vocês e até o próximo vídeo.